Então tá, tudo bem, pessoal? Como vão vocês? Então, continuando, nós vamos ver hoje, continuando as aulas de informática, nós vamos ver hoje a parte de conceitos básicos. O que é que as bancas perguntam a vocês relacionados a esse tema, o assunto conceitos básicos? Lembrando que é a teoria do computador, como os computadores funcionam propriamente dito. Então aqui é por abstração que vocês vão ter que me acompanhar durante as aulas para ter subsídio em responder as questões de prova. Então eu já fiz um esquema pré-pronto aqui e vocês vão me acompanhando. Qualquer coisa vocês podem dar uma pausa no vídeo, retrocederem ou fazer as anotações enquanto eu mostro aqui para vocês a matéria. Então vamos lá. Todo computador, todo PC é composto de duas partes básicas aqui. A parte hardware e a parte software. Hardware é a parte física do computador. Exemplo, teclado, mouse, impressora, monitor, enfim, pendrive, CD, DVD, entre outros hardwares. Então, hardware é a parte física, é tudo aquilo que eu vejo, é tudo aquilo que é palpável, é tudo aquilo que tem matéria e ocupa lugar no espaço. A parte software, ou os programas, é a mesma coisa, software e programas são sinônimos, é a parte lógica. Ou seja, como eu falei anteriormente, é a abstração do computador. É aquilo que eu sei que existe, mas eu não pego. Por exemplo, os programas em informática, nós não pegamos o programa Word na mão, né? A exemplo de um teclado, por exemplo, o Excel, entre os demais programas. Então, software e programas correspondem às partes lógicas de um computador. Então quer dizer que todo PC, todo computador, é formado de duas partes, hardware e software. Fazendo uma analogia por fato semelhante, é como nós seres humanos, somos formados de corpo e mente. Hardware, então, seria correspondente à nossa parte física, né? Sei lá, perna, braço, cabeça. Só que essa parte hardware não existe sem software associado, que seria o ato de pensar. Então, o pensamento seria correspondente aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo e fazer um exemplo prático com a vida, esses ganchos que é sempre bom fazer durante as aulas para que vocês entendam, principalmente para as pessoas que não têm um contato com o computador direto, sabem o que é, mas não sabem como cai na prova, essa parte teórica a gente tem que saber. Então, parte física e parte lógica. Os computadores são, qualquer computador, não há exceção, é formado de hardware e software. Não existe hardware, parte física, sem software associado. E não existe programa sem hardware, porque onde ficariam os programas, né? Quando nós estamos usando. Então, baseado que hardware e software andam juntos, nós vamos ver agora um outro conceito que nós vamos ter que atrelar a tudo isso, que é sistema operacional ou software básico. O sistema operacional, senhores, ou software básico, é o principal programa de qualquer computador. Quando nós ligamos um PC, o primeiro programa que aparece na tela é o sistema operacional ou software básico, que nós chamamos, coloquei entre parênteses, de Windows. Observem que eu sublinhei qualquer versão, e aqui eu faço um parênteses. Alguns editais contemplam, por exemplo, Windows 7, outros Windows 8, outros Windows 10, outros Windows NT. Nós temos uma série, uma variedade muito grande de versões de sistemas operacionais, Windows. Mas para concurso público sempre vale a pena frisar que as questões de prova, que geralmente acontecem, para nós não importa muito a versão, porque eles perguntam a parte teórica do sistema operacional junto com o hardware. Então, para nós é irrelevante. Então, existem sim versões, existem mais de 15 versões diferentes do Windows. Mas essas questões do Windows de qualquer edital serve para o outro. É nesse contexto que eu estou falando para vocês. Então, quem se prepara para um, automaticamente se prepara para outros. Então, para nós, o sistema operacional é o Windows. E o que as bancas vão perguntar são as questões do Windows, junto com os conceitos básicos aqui, que é a parte teórica do computador. Fazendo ainda um outro comentário, alguns outros concursos públicos pedem Linux. Não sei se vocês já ouviram, mas mesmo assim eu vou comentar. Linux, Macintosh, são todos programas concorrentes entre si, mas sempre lembrando, para nós isso não importa muito para a prova, e sim essa parte de conceitos básicos. Dada essa explicação inicial,
E sabendo que é sistema operacional software básico, liguei o computador, aparece o Windows. E o Windows, ó senhores, gerencia todas as partes físicas de um computador. Por isso que o Windows é o principal programa de qualquer PC. Então, na prova, algumas bancas, não quero citar o nome de nenhuma, né? Porque às vezes eu não cito uma, não cito a outra. Será que no meu edital é a mesma coisa? Então, algumas bancas dizem sistema operacional, outras dizem software básico. Muda para nós isso? Absolutamente, são sinônimos entre si. E que versão? Não é relevante. Então o professor pergunta assim para vocês, qual dos programas abaixo, ou softwares, são a mesma coisa, sinônimo, como eu já falei anteriormente, é o principal programa de computador? Qual a resposta? Windows. Que versão? Qualquer uma. Então o Windows gerencia todo o hardware. Explicando em outras palavras, liguei o computador, aparece o Windows. A partir do Windows, ó senhores, me acompanhem, que nós conseguimos usar o teclado, ó. Conseguimos usar o mouse, olha aqui. Conseguimos fazer com que o computador funcione. Então, o principal programa que gerencia mouse, teclado, impressora e qualquer outro hardware que eu não tenha dito é o sistema operacional. Tranquilo? Então, dada essa explicação inicial, principal programa, sistema operacional ou software básico. Tranquilo. Tá. Dito isso, vamos ver agora o que nas provas, né, de todas as bancas falam boot. O que é isso, boot? Eu coloquei um sinônimo, inicialização. Algumas bancas dizem boot, outras inicialização. Para nós é irrelevante. Claro que as palavras em inglês, ó, prevalecem sobre as de português. Haja vista que os computadores foram inventados a partir dos Estados Unidos. Então, o nosso idioma mãe é o inglês técnico. Então, se o idioma mãe é o inglês técnico, as palavras, né, que mais aparecem são aquelas do inglês técnico. No caso aqui, boot. Não é errado dizer inicialização, momento algum. Só que vocês cuidem sempre pelos nomes técnicos. Ó. Software básico, olha aqui, ó, hardware, software. Então vamos digamos assim, se familiarizando com esses termos. Então o que é boot ou inicialização? É a passagem do Windows que está no HD, já vou explicar para vocês, com a memória RAM. E o que é a finalização? Só fiz um esquema aqui no quadro. E o que é a finalização? É a passagem da memória RAM para o HD. Então nós temos que saber, vocês já sabem questão operacional, o que é o HD e o que é a memória RAM. E onde entram esses termos? Vou explicar para vocês. Existe um hardware chamado HD, ou também chamado de disco rígido. HD é a sigla hard disk, que significa disco duro. Mas para nós não dizermos disco duro, a gente usa uma versão adaptada, disco rígido. Então, todos os programas, senhores, estou com o dedo aqui para vocês irem me acompanhando aí. Todos os programas que nós não estamos usando, e estão obviamente armazenados num PC, estão no HD. Por exemplo, exemplos de vida. Se alguém está com um PC ligado, e não está usando o Word, Onde está o Word? No HD ou disco rígido. Se eu não estou usando o programa Excel, onde está o Excel? No HD ou disco rígido. Então, HD ou disco rígido armazenam todos os programas ou softwares, ó, que nós não, cuidado com não, hein? Que nós não estamos usando. Vale a pena lembrar que quando um PC está desligado, a exemplo desse aqui que está desligado, todos os programas estão contidos no HD. Então, de novo, vamos fazer um gancho com a vida. Vamos associar o HD disco rígido com o nosso, se é que eu posso falar assim, né, com o nosso inconsciente. Só um exemplo prático. Então, quando nós estamos dormindo, mas não vale sonhar nem ter pesadelo, não é? Sempre digo isso, as informações do nosso cérebro estão no nosso inconsciente. Vou chamar aqui, fazendo um leve gancho, né, para vocês entenderem, com HD ou disco rígido. Então, HD ou disco rígido é um hardware, parte física, que armazenam todos os programas que nós não estamos usando, mas não vale usar. Se eu estou usando, não é no HD, é só para quando eu não estou usando. A memória RAM é o contrário, é o binário, a gente chama binário em informática oposto. Então, a memória RAM guarda os programas que nós estamos usando. Então, lembrando, liga o computador. Qual é o primeiro programa que aparece na tela? Sistema Operacional Software Básico. Qual é o nome dele? Windows. Que versão? Qualquer uma. Eu falo várias vezes a mesma coisa para vocês irem me acompanhando. Então, quando o computador está ligado,
Qual é o primeiro programa que aparece na tela? Como vocês sabem, é o Windows. Então, quando aparece a área de trabalho, desktop, nós podemos usar o mouse, teclado. Eu estou vendo os ícones na tela. Onde é que o Windows está residente? Onde ele está morando, vamos falar assim? Na memória RAM. E quando nós desligamos o computador, para onde volta o Windows? Para o HD. Então, pensem, HD são os programas que eu não uso. Memória RAM é o binário, quando eu uso. Então, eu uso está na RAM. Quando eu não uso, está no HD. De novo, fazendo um exemplo com a vida, para vocês se familiarizarem com esses termos. Quando nós, seres humanos, estamos pensando em alguma coisa, o que não importa, essas informações que nós estamos pensando naquele momento, vou dizer que está no meu nível de consciência, ou está no meu consciente. Então, vou falar assim para vocês entenderem. Eu uso HD, não uso RAM. Entenderam? Inconsciente, consciente. Falo assim para vocês entenderem. Então, liguei o computador. O Windows automaticamente sai do HD. É automático, basta ligar o computador. O Windows sai do HD e vai morar onde? Na memória RAM. Então, quando é que eu sei que um computador está pronto para o uso? Quando aparece a área de trabalho, o iniciar, os ícones que eu vejo, posso usar teclado, mouse, todo o hardware está disponível. Então, essa passagem do HD para RAM, olha aqui como é que a gente chama na prova, boot. Então, o que quer dizer boot? É o processo de ligar, ou o processo de reiniciar o computador. Quando tudo para, trava tudo, nós resetamos a máquina. É a mesma coisa. Então, boot é isso. E o que é a finalização, senhores? É exatamente o contrário. É quando o Windows está na RAM e volta para onde? Para o HD. De novo, vamos falar de vida, para vocês entenderem melhor. No campo da didática, assim fica melhor para vocês entenderem. Claro que não é exatamente assim, né? Mas para vocês entenderem, então vou falar desse jeito, porque a informática é uma matéria técnica, então a gente tem que humanizar a informática para chegar perto do aluno, né? Para eles entenderem, para vocês entenderem. Então, quando o computador está ligado e eu vou desligar o computador, não quero mais, vou desligar, vou embora, um exemplo, né? Vou lá no iniciar, desligar. O que acontece? O Windows sai da RAM, que seria o consciente, e vai parar no inconsciente. Seria o processo de dormir, digamos assim, né? Vou me deitar, daqui a um tempo eu começo a dormir. Então, esse processo do consciente para o inconsciente, vamos chamar de finalização. Tranquilo? Então, boot e finalização. Cuidado com a seta aqui. Daqui para cá, HD é origem. Destino, memória RAM, boot. Quando já está na RAM e eu vou para o HD, como é que nós chamamos? Finalização. Então, o boot e a finalização são processos opostos. É meramente vetorial, de A para B e de B para A. Mas cuidado que boot é isso. Lembrando aos senhores que boot é só, e a finalização é somente usada essas expressões para o Windows. Eu não posso dizer que eu dou boot ou inicialização do Word. Já é errado. Por exemplo, estou usando o Word, estou editando um texto. Vou lá no X canto direito superior da tela. Eu fecho o programa Word, eu estou fazendo boot? Jamais. Porque boot e finalização é exclusivamente para o sistema operacional. Estou usando o Excel, fecho o Excel, estou fazendo a finalização? Não. Quando eu não estou usando o Word, vou lá e clico no Word, estou fazendo boot? Não. Por quê? Porque essas expressões, boot e finalização, vou repetir pausadamente, é apenas, somente, exclusivamente, olha como eu estou falando assim com vocês, para o sistema operacional. Então, eu não jamais dou boot, por exemplo, do Word, eu jamais dou boot do Excel, eu já dou mais boot quando eu clico lá no correio eletrônico. Não, porque essas expressões têm competência exclusiva para cá. Na prova, para vocês entenderem, os professores dizem que quando um usuário acessa o programa Word, ele está dando boot, porque está saindo do HD e indo para a RAM. Claro que ele está saindo do HD e indo para a RAM, o Word e o Excel, mas as expressões eu não posso usar. Então, como é que eu falaria quando eu quero usar o Word? Olha, eu vou lá e aciono o programa Word, porque o Windows já reside na memória RAM, e o Windows também vai gerenciar os demais programas. Então, um exemplo bem prático. Computador, me acompanha aí, por favor. O computador está desligado. Tá. Liga o computador, começa o processo de boot, de inicialização. A tela aparece algumas vezes, eu dou um tempinho,
Aparece a área de trabalho. Dei boot sim, porque é o sistema operacional. Quando o sistema operacional, me acompanha, já reside na memória RAM, é o sistema operacional que vai gerenciar o Word, que vai gerenciar o Excel ou qualquer programa que vocês usem. Então, senhores, retomando o conceito, sistema operacional software básico é um programa que gerencia todo o hardware e todo o software. Então, por ser o principal programa, então eu vou dizer que quando nós damos boot, o sistema operacional retira o Word, o Excel e qualquer programa realmente da RAM, do HD e manda para a RAM. Quando nós finalizamos o programa, lá, clicando no X, eu não posso usar essa palavra aqui, que apesar de X que quer finalizar, né? A gente diz fechar, não sei se vocês se lembram. No canto direito superior da tela tem um X do Word e do Excel. Então, eu vou fechar o Word, eu vou fechar o Excel, mas eu não vou finalizar, porque isso é exclusivo para cá. Ok, senhores? Então, é isso aí. Voltando aqui, vamos falar um pouquinho de alguns hardwares que se destacam muito em concurso público. São esses aqui. Coloquei placa-mãe. Senhores, o computador é formado de várias placas. Placa de rede, que faz a conexão de um computador com outro. Placa de vídeo, onde a imagem é gerada, é criada. O monitor mostra a imagem. A placa de vídeo cria a imagem. Eu vejo a imagem não na placa de vídeo, eu vejo a imagem no monitor. Mas a criação da imagem é na placa de vídeo. Então nós temos placa de rede, placa de vídeo, entre outras placas. Porém, senhores, a principal placa é a chamada de placa-mãe. E é essa que predominantemente cai em qualquer concurso público. De que banca? Qualquer uma. Claro que se alguém vai me perguntar se o computador é formado só de placa-mãe, eu vou dizer mentira, mas a placa-mãe é a principal placa de um computador. Inclusive, vou colocar um nome em inglês aqui também. A placa-mãe, ó, ela é também chamada, vou pôr aqui, ó, entre parênteses, ó, de motherboard, que é o nome em inglês, né? Já que eu estou falando que os nomes em inglês prevalecem, né? Motherboard. Então, motherboard, placa-mãe, são sinônimos. Mother, como vocês sabem, é mãe, e board em informática é placa. Sempre salientando o inglês técnico. Então, motherboard, principal placa. Os componentes da placa-mãe são esses três que eu enumerei aqui. A placa-mãe tem outros componentes, mas esses são os que mais caem em concurso. Eu quero sempre lembrar a vocês que aula de conceitos básicos a gente poderia ficar aqui muitas horas falando sobre isso. Só que a gente tem que ter uma coisa chamada foco. O que mais cai desse assunto? Porque nós não temos tempo aqui, né? E nem é o objetivo do curso mostrar tudo da informática. Nem nós que somos formados na área sabemos tudo, né? Então a gente tem que saber tudo que cai, toda hora cai na prova. Então se estuda, mas se dá evidência, se dá preferência para aquilo que mais cai. Só lembrando, conceitos básicos aqui, puxa, dá para ficar dias falando. Mas isso não cai toda hora. E outra, nós não temos esse tempo hábil também. Então, não cai tudo de tudo. Agora, os assuntos que mais caem, vocês têm que saber para a prova. Pois tem alunos aqui no curso assim, eu estudo há anos aqui, nunca estou bem preparado. Eu digo, olha, bem preparado, sabendo tudo de tudo, ninguém sabe, né? Porque são tantas informações que isso acaba sendo uma variável incontrolável. Mas o que a gente tem que saber é que tudo que cai toda hora. E é assim que os alunos são nomeados aqui, vocês também vão ser. Então, placa-mãe, principais componentes. Processador, memória RAM, ou memória volátil, ó. Eu coloquei aqui, ó, memória RAM, viram? Não coloquei memória volátil, mas tudo bem, são sinônimos entre si, tá? Então, memória RAM, memória volátil, memória ROM, ó, ou memória não volátil. E aqui, ó, cuidado, ó, senhores, eu vou falar o óbvio, mas que o óbvio tem que ser dito. Até porque a gente erra sabendo as coisas, né? Na prova fica muito nervoso, confuso, então cuidado para não errar, ó. Aqui é RAM e aqui é ROM. É uma letra só, RAM e ROM, mas muda absolutamente tudo. Então não é só uma letra, eu diria é toda uma letra que faz toda a diferença. É que eu estou falando assim porque algumas pessoas passam lotadas por aqui. E chega na prova, erram sabendo. Ele fala da memória RAM e da função da ROM, para vocês entenderem, por isso que eu estou salientando. Ele fala, o colega, da memória ROM e da função da RAM. Então cuidado, apesar de ser coisas diferentes,
Na prova a gente tem que saber a funcionalidade de cada um. Tá? Então eu vou comentar aqui com vocês a finalidade do processador, que fica localizado na placa-mãe. O processador, senhores, é o hardware que possui 14 funções. 14 são as funções do processador. Mas a principal, que é que toda hora os professores pedem na prova, é a função que a gente chama função principal do processador. Não que faça só isso. Lembre-se, são 14, mas uma é que se destaca toda hora. De que banca? Todas que vocês me perguntarem. O processador, senhores, é o hardware que imprime velocidade ao computador. É o hardware, a parte física, que fica na placa-mãe, que é a principal placa. Ó, aqui dentro, me acompanhem, ó, por gentileza. Ó, aqui dentro, ó, disso aqui, ó, a gente chama de gabinete mini-torre. Em concurso público é gabinete mini-torre. Algumas pessoas chamam de CPU, mas para nós, concurseiros, é gabinete mini-torre. Então, aqui dentro, estou fazendo assim para vocês me acompanharem, principalmente para quem não tem muito convívio, né, ou não tem convívio nenhum. Alguns já sabem, outros não, mas eu falo para todos, então, né, tem que me pontuar aqui. Isso aqui é gabinete mini-torre, em concurso público. Dentro do gabinete mini-torre está a placa-mãe. E sobre a placa-mãe, em cima, grudada na placa-mãe, que está o processador. Então, para vocês terem sentido da noção das coisas. Gabinete mini-torre. E dentro do gabinete está a placa-mãe. E sobre, em cima da placa-mãe, está o processador. Só falando assim para vocês entenderem de onde é que eu estou tirando esses termos. Na prova eu nunca vi o cara colocar onde é que está, mas para vocês terem a ideia das coisas. Então, na prova é assim. Quais são os principais componentes da placa-mãe? Esses três, que eu estou explicando individualmente. Processador, memória RAM e memória ROM. Às vezes é assim, porque são várias formas de perguntar o mesmo assunto. Qual é o hardware que imprime velocidade ao computador? Resposta: processador. Onde ele está? Na placa-mãe. Bem fácil de entender. As outras 13 funções são muito raras, são 14 no total, né? Então a gente muito raramente cai. Essa é a que toda hora cai. A memória RAM, vocês já viram, ó. Armazena todos os programas, cuidado, que nós estamos usando. Mas tem que estar em uso. É a RAM. Não vai me dizer na ROM, ó. Para vocês errarem na prova, como é que é? Professor, a maldade da questão. A memória ROM, com O, armazena os programas que estão sendo usados. Errou? Não é a ROM, é a RAM. Já vou chegar na ROM, eu primeiro estou falando da RAM. Então, senhores, esse hardware, memória RAM, quanto maior a capacidade da memória RAM, mais programas nós podemos rodar ao mesmo tempo. Quanto menor a capacidade da memória RAM, menos programas ao mesmo tempo. Então é diretamente proporcional. Maior a capacidade da RAM, mais programas nós rodamos ao mesmo tempo. Menor a capacidade de armazenamento da memória RAM, menos programas ao mesmo tempo. E o processador onde entra? Imprimindo velocidade ao computador. Então me acompanhe. Nós temos uma palavra, claro que isso não cai em concurso, mas eu vou falar assim em linhas gerais para vocês entenderem o que cai. Se nós temos um processador muito rápido, bem rápido, e uma memória RAM que guarda poucos programas, o computador fica lento. Por quê? Porque apesar de ser rápido, a memória RAM não guarda tantos programas. O contrário é verdadeiro. Então, se eu tenho uma memória RAM de capacidade muito grande ou grande, e o meu processador é lento, tu vai ficar esperando também. Então, moral da história. Então, quando os técnicos montam um computador, existe uma palavra compatibilidade para vocês entenderem, que eu não vou te explicar isso, como é que se calcula, são números, são faixas de aceitação. Então, se eu tenho X capacidade de um processador, ele é rápido, uma memória RAM tem que acompanhar, ó, porque senão o processador pode esperar pela RAM, ou a RAM fica esperando pelo processador. Então, um não fica esperando pelo outro. Então, só para vocês entenderem a dinâmica de como tudo se encaixa. Tá bem? Então, só com um comentário aqui. A memória ROM, onde é que entra a memória ROM? Cuidado, a memória ROM. A localização está aqui, placa-mãe. A memória ROM do computador armazenam 3 programas, 3, que são usados por quem, senhores? Me acompanhem. Pelo sistema operacional software básico, que é o Windows, o primeiro programa que aparece. Então, o Windows é o principal programa de um computador. Sim, mas como é que a gente diz? O Windows é o software básico de um computador.
Perfeito, em concurso. O Windows é o sistema operacional? Sim. Então, olha só. Para que o Windows gerencie todo o hardware e todo o software, para que o Windows torne disponível qualquer parte física para nós usarmos, né, na prática, no uso, e para nós usarmos todo o programa Word, Excel, estou falando Word, Excel, pois esse é outro, podem ser os programas também. O Windows, ele necessita, o sistema operacional só, ele necessita se comunicar com 3 programas que estão armazenados aqui na ROM, que eu vou escrever para vocês aqui. Vou fazer um subnível. Ó, me acompanhe, 3.1, 3.2 e 3.3. Isso aqui quer dizer que faz parte disso. BIOS, Setup, são os nomes, né? E POST. Vou fazer uma chave aqui, ó. Se é que eu posso chamar isso de chave, e vou colocar assim, são programas. Poderia dizer softwares. Então vamos lá. Parece um pouco confuso assim no primeiro momento, mas é bem fácil de entender. Tá? Então vamos lá. Sistema operacional, software básico. Gerencia todo o hardware e todo o software. Tá bom, entendi. Principal programa? Sim. Liga o computador, ele que aparece. A partir dele eu posso usar qualquer programa? Sim. A partir dele eu posso tornar o computador disponível para usar qualquer parte física, como mouse e teclado, sei lá, impressora, monitor de vídeo. Perfeito. Só que, me acompanhem, senhores, para o Windows gerenciar, agora que é o pulo do gato da questão de prova, para o Windows gerenciar todas as partes físicas de um computador. E para o Windows gerenciar todos os demais programas, porque o Word e Excel são gerenciados pelo Windows. Né? Então, todos os programas estão sob a régide do Windows, no sentido de que o Windows que está gerenciando. Sem o Windows, ninguém usa programa nenhum. Aliás, o computador não serve para nada, ser mesmo sincero. Também não não adianta ter o Windows se não tem parte física. Hardware e software andam juntos. Lembrem-se, senhores. Então, olha lá. BIOS, Setup e POST são programas. Onde eles estão contidos? Na ROM. Para vocês errarem na prova, como é que é? BIOS, Setup e POST, professor fazendo a maldade da questão, estão contidos na RAM. Errou? Te lembra? O e o A. Então, a ROM é uma parte física. Sim, é um componente básico de um computador. Está contido a ROM, a exemplo do processador da memória, onde? Na motherboard. E o que está contido dentro, vamos falar assim, né? Está contido dentro para vocês se ligarem aí no trocadilho das palavras, né? Esses programas BIOS Setup estão contidos onde? Na ROM. E para que servem esses programas BIOS Setup POST que estão aqui na ROM, ó? Me acompanhem. Para auxiliar o sistema operacional software básico para tornar o computador disponível. Em outras palavras, no resumo, vou aqui sintetizar a matéria. O sistema operacional, para tornar o hardware e o software disponível, ou todos os hardwares e todos os softwares disponíveis, como vocês queiram dizer, esses programas auxiliam ao sistema operacional a gerenciar todo o hardware e todo o software. Vou dizer de um outro jeito. Sem BIOS, Setup e POST, que são programas contidos na ROM, o Windows não conseguiria gerenciar todas as partes físicas e todas as partes lógicas, todos os programas. Vamos dizer assim, vamos lá na vida para dar um exemplo, para ficar mais didático, adaptável para vocês. Eu gosto muito desses exemplos práticos. Claro que não é exatamente assim, mas dá uma boa noção do que é o que eu estou dizendo para vocês, para acertarem na prova. Então, olha lá. Em uma empresa, o dono da empresa, ou os donos, caso tenha mais de um, essas pessoas que gerenciam uma empresa, quando a gente trabalha lá numa empresa X, esses donos, eles são, digamos assim, as pessoas mais importantes dentro daquela empresa. Estou me referindo aqui em termos empresarial, no sentido de gerenciar na empresa. Não estou dizendo que alguém é melhor que ninguém, não leve para esse lado, por favor. Então, os donos de uma empresa ou dono, vamos chamar de quem? De Windows, ó. Porque ele que vai gerenciar toda a empresa. As lâmpadas quando queimam, as cadeiras, né? Ele que gerencia a empresa, paga aluguel, paga os funcionários, ele é o sistema operacional, vamos falar assim.
Acontece que estas pessoas nesse exemplo didático, elas sozinhas sentadas na sala dela, ou seja, onde andam também não interessa, elas não iam conseguir fazer com que a empresa vivesse. Precisa de quem? Precisa de funcionários, precisa de equipamento, precisa de uma série de insumos para que a empresa funcione. Então o Windows é como se fosse o dono da empresa, digamos assim. Só que o Windows sozinho não faria nada, porque ele precisa de quem? Vamos dar um exemplo aqui, já que eu estou no curso, né, para tornar mais perto aqui. Alunos, professores e funcionários. Ó. Aqui no curso, dando um exemplo adaptado aqui. Os alunos, os professores, os funcionários, ó, ajudam, auxiliam ao sistema operacional Windows para fazer com que ele funcione. Então o Windows sozinho não faz nada. Aliás, sozinho a gente não faz nada, né, senhores? Em casa, com o curso dando sozinho, a gente faz alguma coisa, a gente precisa de pessoas que nos ajudam a chegar num determinado lugar. Então, digamos aqui que nesse meu exemplo, para vocês entenderem, BIOS é um programa. Setup, não se preocupem com a pronúncia. Setup é um programa. POST também. Então, são programas contidos na ROM, olha aqui, ó, que auxiliam ao sistema operacional software básico Windows a gerenciar todo o hardware e todo o software. Eu não vou entrar no mérito do BIOS, Setup e POST, aqui, ó, no mérito de cada um, porque isso aqui raramente cai. Aqui, senhores, é um programa em inglês que aparece em uma tela com várias informações em inglês que eles nem poderiam mostrar para vocês, porque quem faz a configuração do BIOS da máquina, que a gente chama, são os técnicos, os profissionais da área. O Setup também, POST também. É a única coisa que desse assim, às vezes, uma banca ou outra pede, é o POST. Eu vou falar então só um pouquinho do POST, porque às vezes cai só. E tem tudo a ver com o que nós estamos mostrando diretamente. Esses dois aqui são indiretamente, são usados em algumas situações muito específicas. Então, vamos lá, o POST aqui, ó. Vocês se lembram que quando nós damos o boot na máquina, que vocês já sabem o que é, e a finalização, o Windows sai do HD e vai para a RAM. Boot, perfeito. Quando nós desligamos o computador, é a finalização. Sabe o que o POST faz? O POST que vai retirar o Windows do HD e mandar para a RAM. É o programa POST que vai tirar o Windows da RAM e devolver para o HD. Então vamos de novo. O programa POST o que faz? Faz o boot da máquina e a finalização. Então o programa POST, vou falar bem devagar, bem pausado para vocês me entenderem, me acompanhem. O computador está desligado, dado básico, tá? Me acompanhem. Desligado. Todos os programas estão no HD, vocês já sabem disso. Vou lá e aperto o botão. O programa POST, ó, me acompanhem. O programa POST, tô com o dedo aqui para vocês não se perderem na matéria. O programa POST que está contido onde, hein? Na ROM, que vai retirar, não é uma cópia, vai retirar o Windows de onde? Do HD e levar para a memória RAM, que é o boot. Então, em provas de concurso, que é o que nos interessa, o professor diz assim, ó, qual é o programa responsável por fazer o boot e a finalização? Qual é o programa responsável por fazer? É o POST. Então, o programa POST, liguei o computador, vamos de novo. Liguei o computador, o programa POST vai lá e tira mesmo, ele recorta, a gente chama isso. Tira o Windows de quem? Do HD e manda para onde, senhores? Para a memória RAM. Ou seja, dá o boot. E quando nós desligamos o computador, é o mesmo POST que retira o Windows da RAM e manda para o HD. Então, o programa responsável por fazer o boot e a finalização chama-se, ó, POST. Mas isso é meio ponto. Alguém, tomara que ninguém do curso Vigor faça isso. Estou falando assim porque a gente erra às vezes, né? Ficar nervoso, desatento. É normal, a gente faz isso na prova, né? Onde fica o programa POST? Na RAM. Ó, já errou. Então, na prova é o programa que faz o carregamento e a finalização, sistema operacional, qual é? Primeiro tipo de pergunta. Vai lá, responde POST. Parabéns, acertou. Mas se o professor quiser que tu erre, ele afirma em algum lugar na prova, num romano, numa alternativa, dizendo, o programa POST que faz, ó, o boot e a finalização está contido, olha, onde é que ele está colocando?
na memória RAM. Aí tu errou. E eu também, qualquer um que está desatento. Entenderam o joguinho? RAM, ROM que faz. Tranquilo, senhores? Então, eu mostrei para vocês aqui os componentes da principal placa. Mencionei aqui as suas funções. E aqui falei para vocês o que é boot finalização. Falei para vocês o software básico e as partes físicas e as partes lógicas de um computador, que são os programas. Tá bem, senhores? Então, hoje eu coloquei esses principais assuntos aqui, porque caem toda hora em concurso. Então, por hoje é só. Muito obrigado aí pela presença. Foi um privilégio e voltaremos.